E aí, aqui é Gi Carvalho e hoje eu vou trazer os resultados das operações, um dia mais fraco, mas antes de começar a falar das operações, eu queria falar para vocês de um seguidor. Ele permitiu, inclusive, que eu falasse, não vou citar nome, nada, mas eu queria dividir com vocês. Ele me mandou o print das operações dele de hoje, reconhecendo que perdeu o controle, dizendo que precisa de ajuda também. Essa parte de gerenciamento é algo muito complicado, porque por mais que a gente converse e deixe claro a forma correta de agir, é difícil mudar a cabeça, mudar as atitudes, e é o que mais faz diferença para a pessoa passar a ganhar. É o controle emocional, que eu sempre falo. Todos os operacionais dão certo, funcionam. Precisa se adequar ao perfil do operador, né? Do trader, e o perfil financeiro. Tem operacionais que você precisa ter um capital maior, porque senão não vai funcionar para você. Mas sempre vai funcionar, desde que você tenha gerenciamento. Agora, o emocional é algo que, se você não tiver controle, nenhum operacional vai funcionar. Porque você tem um dia de loss, ou tem um momento de loss, você fica enfurecido, quer recuperar de todo jeito. E quando você quer recuperar, você deixa de analisar as coisas e começa a operar de uma forma totalmente sem sentido e começa a perder cada vez mais. E quanto mais você tenta recuperar, mais você perde e vai só piorando a situação. Aí eu trouxe para vocês e coloquei aqui na tela o horário que ele fez algumas operações. A primeira operação dele foi às 10h13, ele fez uma venda. 10h18 ele fez uma compra, 10h20 ele fez uma venda, 10h24 ele fez uma compra, 10h29 uma venda, 10h31 uma compra, 10h34 outra compra, 10h37 outra compra. São operações distintas. Vocês conseguem perceber que em 24 minutos ele fez 8 operações. Eu até tentei, eu coloquei isso aqui próximo do horário 10h13, eu até tentei olhar para descobrir o que ele fez. Mas não dá para saber, não tem como imaginar o que foi feito nesse período. Então é realmente aquele caso da pessoa perder o controle das operações, é ficar clicando, tentando reverter prejuízo, e foram em 2 horas ele fez 22 operações. Então ele fez 22 operações e ficou negativo no dia, ficou super chateado por ter ficado negativo e reconhece que perdeu o controle. Então é assim, o princípio o controle emocional, ele precisa existir. Vai ter dias de loss, principalmente para quem trabalha com capital pequeno, que leva os 2 primeiros stops e não pode continuar operando. Hoje, inclusive, esse é um dia bom para eu dar esse exemplo, porque hoje as minhas 2 primeiras operações foram perdedoras, então dependendo do capital que você tem, você não consegue continuar operando, então isso é muito ruim. Eu confesso que eu não consegui prestar muita atenção nos primeiros movimentos do dia, tinha notícia, então eu preferi ficar de fora, fiquei cuidando de outros assuntos, mas fiz a minha entrada, analisando que a entrada era correta, mas eu já vou mostrar isso para vocês. Mas só para reforçar, não adianta dia de fúria, você só vai entregar mais. A hora que começou a dar errado, aperta o dedinho do desligar o note e sai da frente. Respira fundo, levanta, vai tomar uma água, porque enquanto você ficar na frente, você vai ficar enxergando possibilidade de reverter prejuízo e só vai aumentar seu prejuízo. Mas então vamos lá. Dia de hoje. O dia começou completamente lateral. Tinha notícia, eu fico fora de notícia. Então aqui é aquele momento, ó, as médias grudadas, VWAP grudada, não tem como pensar em fazer nada nesse momento. Não adianta, tem que ficar de fora. Esse é o básico. Aí aqui teve alguns movimentos. Eu, nesse primeiro movimento aqui, como eu sempre falo para vocês, tá vindo lateral, eu espero um movimento um pouco mais forte. Ele fez esse movimento aqui de baixo, um movimento ainda tímido, aí fez esse de alta maior, então a partir daqui eu me sinto mais confortável para passar a fazer as entradas. Mas de toda forma eu ainda fiquei olhando, avaliando, até decidir a minha primeira entrada. A minha primeira entrada foi nesse ponto. O estocástico, ele não estava lindo, mas ele estava no meio do caminho. De repente, se eu tivesse analisado um pouquinho mais essa questão do estocástico, eu não tivesse entrado. Mas os indicadores, eles nos orientam. Não significa que é 100% de assertividade, claro. Mas ele estava no meio do caminho, então essa é uma operação, digamos, mais arriscada.
Só que como a VWAP estava acima, e ele já vinha fazendo esse movimento de alta, outro de queda, tentou a alta novamente e não conseguiu, eu imaginei que ele pudesse fazer um movimento bom de queda, mas não fez e me estopou nesse ponto. Ok, aí fez um cruzamento de alta, eu fiquei fora, sempre que eu levo um stop eu fico fora para olhar o que vai acontecer. Aí ele ficou nesse movimento lateral, eu me mantive fora, porque estava lateral, esperei um novo movimento forte para fazer uma nova entrada. Ele fez esse movimento de alta, um movimento bom, falei, opa, então na próxima reversão eu entro e tcharam, stop de novo. Entrei, a mesma coisa, a VWAP estava distante, dava para ter um ganho mínimo, a média de 200 também, estocástico dando condição, quer dizer, teoricamente tudo certinho, stop. Aí a partir daqui eu falei, não, tem coisa errada. 2 vendas, 2 stops, hoje a tendência me mostra aparentemente que pode ser de alta, ou pelo menos os compradores estão com mais força do que os vendedores, então eu não vou fazer venda mais por enquanto. Eu levei 2 stops na venda, nenhuma venda foi muito adiante. Os movimentos de venda foram todos curtos, toda tentativa de queda foi curta, a não ser essa daqui que eu fiquei de fora, que essa daqui foi enorme. Mas eu falei, bom, então a partir de agora eu não faço mais venda. Aí foquei somente nas compras. Então teve essa primeira queda, eu fiquei de fora, porque eu tinha tomado stop aqui. Aí resolvi fazer a entrada nessa alta, nessa compra, peguei 500 pontos, ok, tudo dando condição. A VWAP até estava no meio do caminho, mas estava distante, pagaria o alvo mínimo, então quando começou a andar eu já protegi, mas ela rompeu a VWAP sem demorar muito e me pagou os 500 pontos. Eu já entrei com o alvo, não entrei com a cabeça de estender, coloquei o alvo de 500 pontos, eu fui protegendo conforme ia movimentando e consegui pegar os 500 pontos. Aí, como eu falei, as vendas estavam ruins. Quando deu esse novo cruzamento de queda, apesar que, né, tinha tudo aqui para dar errado, eu não entrei. Aí teve uma pequena alta, eu também preferi ficar de fora. Por quê? Comecei o dia mal. Consegui uma operação para reverter a minha condição, né? Porque eu consegui praticamente zerar com esse gain. Então, a partir de agora, estou começando o meu dia de novo. Então, vamos voltar para uma análise mais tranquila para não fazer entradas ruins. Aí, então, eu fiquei observando, os movimentos ficaram curtos, ó. Aí aqui ficou fazendo topos na mesma altura, então não tinha por que eu ficar me embolando nesse meio aqui. E parei de olhar para as quedas, porque as quedas estavam todas com movimento ruim. Aí quando fez esse novo cruzamento de alta, eu entrei, consegui pegar 280 pontos, ele acabou dando uma beliscadinha, eu tinha colocado o alvo de 500 pontos, ele não chegou a subir, e me pegou na proteção e me tirou com 280 pontos. E aí aqui novamente, não entrei na venda de novo, teve um novo cruzamento aqui, esse cruzamento eu também não fiz. Quem entrou não chegou nem a bater os 100 pontos, mas tinha VWAP aqui a média de 200, então um cruzamento bem ruim. Aí eu fiz a minha entrada nesse novo cruzamento, consegui pegar mais 500 pontos e achei que 960 pontos estava bom demais por dia. Vocês podem perceber que, ó, da 1 da tarde até o final do dia, ficou esse movimento aqui bem xoxinho, quer dizer, eu consegui pegar esses 500 pontos e praticamente depois ficou meio que lateral aqui, trabalhando dentro do mesmo range. Então não valia a pena mais ficar operando, mas eu também já tinha parado, falei, não, tá bom, não tem por que eu ficar continuando, já que tá num dia tão lateral, um dia tão sem tendência, né? Esse operacional precisa de tendência. Eu nem cheguei a olhar Keltner para não inventar moda. Agora no dólar, fiz só 2 operações. O dólar também hoje, para mim, o comportamento dele estava muito estranho, movimentos curtos e tiveram algumas notícias também. Eu já como no dólar eu opero com menos tranquilidade, eu optei por não fazer muita coisa. Fiz 2 operações, essa primeira eu fiz a minha entrada, mas ele me tirou na proteção quando ele deu essa voltadinha, me tirou com 3 pontos. E aí essa segunda aqui eu entrei com um alvo de 5 pontos, ele pagou 5 pontos, andaria até mais, minto. Não entrei com alvo de 5 pontos, entrei com alvo de 10 e ele, quando ele deu essa beliscadinha aqui, ó, ele me tirou. Ele me tirou aqui.
Ele pegou a minha proteção, porque aí ele vai subindo, eu vou subindo com trailing stop, e aí me tirou com 5 pontos, mas foi isso. Então hoje foi um dia bem mais parado, um dia mais chato, sem uma tendência muito clara. No índice, como eu comecei o dia já com os 2 stops, eu quis ficar mais criteriosa nas entradas, e aí a partir daí eu faço as operações com um pouco mais de cautela. Fiz a hora que achei que o número de ganho, o número de pontos estava bom, bem abaixo da minha meta diária de pontos, mas não importa, o importante é fechar positivo, não fechar negativo. E o mais importante de tudo é ter gerenciamento. É operar o suficiente, não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo cruzamento um atrás do outro. É o que eu sempre falo. Quem faz todos os cruzamentos não sai perdendo, mas tem que ser todos. Tem financeiro para fazer todos? Não. Então, seja mais analítico, seja mais criterioso nas suas entradas. Não adianta, cruzou para cima, entrou, cruzou para baixo, entrou, cruzou para cima, entrou. Não, fez uma operação, deu gain, não precisa ir na outra direto. Dá um tempinho, analisa o movimento que o mercado está fazendo, espera ver o que vai acontecer, a direção que ele vai ir. Ah, poxa, tá lateral, fica de fora, espera ficar mais claro. Não tenha medo de perder movimentos iguais a esse aqui, um movimento bom, né? Poxa, olha que queda legal. Eu fiquei de fora, não me faz mal ficar de fora. Eu prefiro ir acompanhando o que está acontecendo no mercado e fazendo as minhas entradas com tranquilidade, sem fazer a entrada com ansiedade, porque não funciona. Normalmente, essa nossa profissão de trader e a ansiedade não combina, bem pelo contrário, você tem que ser uma pessoa mais fria e é difícil. Então, se você fizer muito ansioso, a chance de você perder é muito grande. Então é isso, eu queria comentar mais alguma coisa, agora eu esqueci. Eu não lembro. Sei lá, eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Depois se lembrar, eu comento em algum outro vídeo. Mas agora eu sei que eu ia falar alguma coisa, eu acabei esquecendo, vai entender, né? Mas é isso. Hoje foi um dia mais tranquilo, mais fraco, umas operações sendo mais conservadora para ter acerto. O importante é fechar positivo. E aquilo que eu digo sempre, dentro do gerenciamento, quem tem um capital menor, ser mais seletiva nas entradas, porque o operacional funciona muito bem. Conforme vocês vão conseguindo enxergar essas movimentações. E o que eu digo sempre também tenta se especializar em um ativo. É difícil? Igual. Não tem comparação a leitura que eu tenho no índice com a que eu tenho no dólar. Eu tô assim há anos-luz de ter a mesma leitura que eu tenho no índice que eu consigo ter no dólar hoje. Por quê? Porque é um ativo que eu não fico nem olhando ele o tempo todo. Eu olho, mas né, eu não fico acompanhando tanto. Então não tenho a mesma facilidade que eu tenho no índice, porque o índice é o ativo que eu me especializei, vamos dizer assim. Então é bom, se você puder escolher um ativo para trabalhar, seja o índice ou seja o dólar, estude, faça sempre o mesmo operacional. Ah, lembrei o que eu ia falar. Para quem tem um capital mais reduzido e está tomando muito stop, pensa com carinho operar no 15R. O 15R tem bem menos ruídos. Deixa eu apagar os estudos aqui. O 15R tem bem menos ruídos. Para quem pode operar menos, ele é mais assertivo. Ah, mas o stop é um pouco maior. Sim, o stop é um pouco maior. Mas a tendência de você igual, imagino eu, tem algum ser humano na face da Terra que vai querer fazer alguma operação nesse bolinho aqui? Seja no 11, seja no 15? Teoricamente não. Então tem que ficar de fora. Ó, fundos quase todos na mesma altura. Topos muito parecidos também, trabalhando dentro do mesmo range. Tem que ficar de fora. Outra coisa, para com essa mania de deu 9 horas, ligou, já tá na frente da tela querendo clicar. Espera passar 30 minutos, 40 minutos. Se bobear a partir da abertura do mercado à vista, que é quando o mercado já tá mais consolidado, você sabe o que vai acontecer. A partir daí, olha a diferença. Entrou no cruzamento e você pode operar o 15R com stop de 215 ou stop de 200 com alvo de 200. Olha, cruzou aqui. Andou 500 pontos, 600 pontos. Então, você pegou ali o alvo mínimo com facilidade. Aqui a mesma coisa. Abriu a VWAP protegendo. 300 pontos com facilidade. Aqui não cruzou. Não confirmou o cruzamento.
Aqui para cima também não. Aí aqui na alta confirmou o cruzamento. 1, 2, abertura aqui. 200 pontos também. Então você vê como ele reduz os ruídos? Olha o pouquinho que andou hoje no 15R. Então, de repente, para quem tem um capital reduzido, seja interessante. O stop é maior, mas você vai ter bem menos ruídos nas suas operações. De repente, seja algo interessante a se pensar. Eu analisaria isso com carinho. Mas então é isso. Por hoje é isso que eu quero mostrar para vocês. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou respondendo vocês. Quem não é inscrito no canal ainda, se fizer sentido para você, se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esqueçam que amanhã, sexta-feira, é dia de operar com cautela, não ficar tradando o dia inteiro, que é sempre um dia mais chatinho para operar. Segunda e sexta são aqueles dias para pegar a meta e sair fora, porque é sempre um dia mais chato para operar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.